Prontinho. Então, pessoal, já liguei aqui. Então, vou começar nosso curso de algoritmos em grafos. Para dar continuação nessa linha de algoritmos do nosso curso, tá? Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Prontinho. Vocês estão vendo, né? Imagino que agora estão. Beleza. Aí só aquele esquema que quando a gente muda para uma aba assim, a gente deixa de ver o chat. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês falam no microfone, tá? Porque senão eu não vou ver vocês falando. Se vocês falarem no chat, eu não vou saber o que vocês estão falando. Tá certo? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês ligam o microfone só para falar. Beleza? Aí, pronto. Eu abri com outro programa. Então, deixa eu abrir com outro programa. Que aí nesse eu posso escrever. Pronto. O tamanho tá bom? Dá para vocês enxergarem direitinho? Eu ainda não estou apresentando. Desculpa. Pronto. Dá para enxergar direitinho? Beleza. Prontinho. Esse aqui é bom que... Deixa eu ajustar o tamanho aqui. Que aqui eu consigo riscar. Tá? Então, pessoal, a gente vai começar nosso curso hoje. Então, hoje vai ser mais uma... O que a gente vai ver hoje, né? O que eu vou introduzir hoje de matéria para vocês vai ser uma parte que vocês... Imagino que vocês já tenham até visto em discreto, em matemática discreta com o Thiago, né? Imagino que tenha sido ele que tenha dado. Então, vai ser, assim, vai ser um conjunto de definições que a gente vai ver hoje para a gente relembrar as definições de grafos, tá? Mas antes de começar, eu queria dar as informações do curso, né? Da disciplina. Então, são aquelas avisos de praxe que sempre tem no começo de todo semestre, toda a disciplina. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, eu vou dar só uma apresentaçãozinha de como a gente pretende fazer o curso aqui. Tá? Então, o objetivo, fazendo igualzinho como a gente fez em estrutura de dados, né? Então, nosso objetivo aqui vai ser apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos, né? Até parece que ninguém sabe disso. Mas essa é a ideia, né? O que está aqui é justamente esse termo aqui, né? Apresentar os algoritmos. Então, aqui é só para deixar mais claro que o nosso foco aqui vai ser o desenvolvimento deles. Então, vai ser o desenvolvimento tanto da ideia do algoritmo, para que ele funciona, e analisar o algoritmo, tá? Então, saber a complexidade deles, tá bom? Então, vocês já devem saber, né? Mas grafos, para quem já esqueceu, sei lá, de discreto, alguma coisa assim, né? É uma ferramenta fundamental de abstração na computação. Então, quando vocês virem na computação ao longo do curso de vocês, vocês vão ver o tempo todo, em vários momentos, imagino que vocês já tenham visto também, que são os grafos aparecendo. Então, de algum modo ou de outro, você pode, em muitos problemas que aparecem na computação, você pode transformar ele em um problema em um grafo. Então, acaba sendo fundamental a gente tentar estudar e verificar esses algoritmos em grafos, tá? Então, a gente vai ver que muitos problemas básicos da computação, por exemplo, encontrar a distância entre dois pontos, né? A gente vai representar como um grafo. Encontrar, por exemplo, a distância mínima entre dois pontos que você me dê. Então, por exemplo, você quer
usa o Google Maps, né? Você quer ir de um lugar para o outro, você quer encontrar a rota mínima. Então, esse é um problema básico da computação e que a gente consegue modelar com grafos. E a gente vai ver isso aqui também. Tá? Então, só de um modo informal, né? Só para lembrar aqui o que é um grafo, né? Um conjunto de elementos que a gente vai chamar de vértices. Esses elementos aqui podem ser o quê? Qualquer coisa. Então, qualquer conjunto que você der aqui, cada elemento dele vai ser um vértice. A gente vai chamar de vértice. E eles são conectados, né, por linhas que a gente vai chamar de arestas. Então, seus elementos podem ser, sei lá, 1, 2, 3, 4. E aí você conecta dois deles aqui para dizer que o 1, digamos, é adjacente ao 3. Né? Nesse caso aqui, vou colocar mais essa aqui só para não ficar desconexo. Então, no caso aqui, o 2 não é adjacente ao 3, mas o 1 é adjacente ao 2, o 1 é adjacente ao 3 e assim vai. Então, se não existe essa aresta, né? Isso aqui a gente chama de não aresta, por exemplo. A gente está dizendo que o 4 e o 2, por exemplo, não estão relacionados. E essa relação, né, essa colocação dessa linha aqui, representa justamente uma relação entre esse elemento do conjunto e esse elemento. Tá? Então, entre qualquer par de elementos aqui, você vai definir se existe a relação ou não. Então, de um modo geral, o grafo é isso, para lembrar vocês. E, como eu já falei, né, ele serve para abstrair um problema utilizando grafos e para a gente resolver eles através de um algoritmo. Então, é basicamente isso. A gente vai ter um problema, digamos, no mundo real, né, assim, problema que a gente quer tratar, e a gente vai tentar resolver eles usando um grafo. A gente vai transformar esse problema numa ideia como sendo um grafo, e a partir dele a gente vai tentar resolver esse problema, desenvolver um algoritmo em cima desse grafo que a gente desenvolveu. Tá? Então, os exemplos de uso, por exemplo, bom, já falei, né? Determinar, por exemplo, a rota de menor custo, por exemplo, de aviões, né? Então, vocês já devem saber que quando uma empresa, por exemplo, quando você analisa a malha aérea dela, né? O que é que ela tem? Ela tem um mapazinho. Então, não vou me arriscar a desenhar o mapa do Brasil, mas, digamos, você tem um mapa aqui, e aí você tem os pontos que são as cidades, né? Tem várias cidades aqui para onde você tem os voos. E aí a sua empresa, digamos, tem um voo daqui para cá, e assim, e assim. E a ideia é sempre que você, o seu avião, né? Você tem um avião na sua empresa, você tem vários, mas a ideia é que o seu avião, né, ele faça vários circuitos aqui, eventualmente volte para uma cidade e assim vai. Tem conexões diferentes. Então a ideia aqui seria, por exemplo, determinar essa rota que esse avião tem que seguir. Então, primeiro ele vem dessa cidade 1 aqui para a cidade 2, depois para 3, 4, 5, 6, depois ele volta para 2, e aí ele pode ir para 5, depois voltar para 1, e assim vai. Isso tudo aqui, digamos, para reduzir o custo da sua rota, né? E qual é o custo aqui? Bom, combustível, manutenção do avião, tripulação, esse tipo de coisa, né? E você quer maximizar o seu lucro. Então você vai escolher rotas aqui também que, digamos, você consiga agregar uma quantidade de pessoas, né, para os seus voos. Você não quer voar com um avião vazio sempre. Então o gráfico serve para modelar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você pode botar pesos aqui nessa aresta, que a gente chama, a gente vai ver isso depois. Então, digamos, o peso aqui de 50 para essa aresta aqui representa o quê? Digamos, o custo desse trecho aqui. Então, esse outro trecho aqui pode ter um custo 10. Esse outro aqui, 20. E assim vai. Então, cada um desses trechos aqui, né, eles podem ter um custo para o seu voo, para a sua empresa. E é o que você quer fazer, tentar determinar uma rota de menor custo. Tá? Então, esse aqui é um problema clássico que você pode modelar como grafos. Um outro também é de posicionar antenas de telecomunicações em grandes centros. Então, você tem uma cidade, então, do mesmo jeito lá. Você tem uma cidade enorme, onde tem vários bairros aqui na sua cidade, e aí você pode representar aqui assim, como pontos, mesmo jeito. Cada um deles é uma antena, digamos assim. E aí o que você quer é o quê? Esse bairro aqui tem que ser
digamos, tem que ter uma antena, eu tenho que ter um serviço da minha antena da minha empresa de telecomunicações. O que acontece com essas antenas, né? Então, eu coloquei uma anteninha aqui, coloquei outra aqui, e assim vai. Só que a gente sabe que a gente não tem só uma empresa, né? A gente tem várias empresas. E essas empresas, elas funcionam sobre uma certa frequência, o sinal delas, né? A gente recebe um certo sinal do nosso celular, por exemplo, com uma certa frequência. E o que é que vai acontecer, né? Essas empresas aqui, se eu colocar uma outra antena aqui nesse bairro, de uma outra empresa que tem uma frequência parecida com a dessa daqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma interferência no sinal, né? Então a ideia aqui é o que? A gente consiga distribuir essas antenas nas cidades, de modo que a frequência delas, né? Elas têm frequências diferentes se elas têm interseção no sinal delas. Porque se elas tiverem a mesma frequência em um certo ponto, né? Se elas têm interseção ali, vai ter uma interferência. Em outras palavras, eu quero o quê? Descrever os pontos aqui, e eu posso colocar assim as antenas, né? Na minha região. E aí eu coloco uma aresta, digamos, se esses dois carinhos aqui compartilham uma certa região. E aí eu não coloco uma aresta aqui se eles não compartilham. Então, digamos, podia ser algo assim. Tá? E aí eu posso tentar pensar num jeito de fazer o quê? Eu vou tentar atribuir frequências diferentes a caras que tenham uma aresta entre eles. Então, para esse aqui eu vou dar uma frequência 1, para esse outro aqui eu vou dar uma frequência 2. Não pode ser a mesma. Mas esse aqui pode ter a mesma frequência 1, não tem problema. E esse aqui pode ter a frequência 2 também, que não tem problema. Dado que não tem essa aresta aqui. E aqui também. Tá? Então esse é um outro problema que aparece em grafos, bastante frequente. Então esse aqui, vocês podem ver, depois a gente pode comentar sobre ele. Esse aqui é um problema clássico de coloração de vértices. Coloração basicamente é atribuir uma cor a cada vértice. E a gente vai atribuir cores, né, o objetivo aqui é atribuir cores diferentes se eles compartilham, se eles têm uma aresta entre eles, entre esses dois vértices. Né? Como no caso aqui. Esses dois aqui têm uma aresta entre eles, então a gente tem que dar frequências aqui diferentes, no caso. Mas poderiam ser cores, né? E a ideia seria tentar minimizar a quantidade de cores que você está utilizando, né? Então, eu poderia, porque a princípio, dar F1 para cá, F2, F3 e F4. Isso aqui resolveria o meu problema. Só que essa quantidade de frequências aqui é limitada, certo? Se vocês pararem para pensar na prática, a quantidade de frequências, né, a banda de frequências que a gente chama assim, de sinais disponíveis para as empresas, né, ela não é, digamos, muito grande. Você tem uma quantidade fixa delas. Então você vai sempre tentar minimizar essa quantidade de frequências, né, quantidade de cores, aqui no caso, que você utilizaria no seu sistema. Então esse aqui seria o seu objetivo. Então esse aqui é um outro, digamos, uso, né, de grafos para resolver problemas práticos. Então você tem esse problema de atribuição de frequências, e você consegue modelar ele com um grafo. Uma vez que você modelou com grafo, você simplesmente abstrai o seu problema original, né, e trabalha só com grafo. É isso que a gente vai fazer aqui. E outro exemplozinho, você talvez já tenha ouvido falar, que é determinar o número de Erdos, por exemplo. Então, Erdos foi esse matemático aqui, um senhorzinho. Bom, ele já morreu, já faleceu, mas ele foi um dos grandes matemáticos assim que a gente teve na história. E foi um dos caras que desenvolveu bastante a área de teoria dos grafos e algoritmos em grafos em geral. Tá? Então, esse problema aqui acabou aparecendo. Então, esses dois problemas aqui são, digamos, problemas práticos, né? Eles aparecem na vida real da gente, tem uma aplicação, é um problema prático, é um problema, digamos, importante, né? Tem um peso importante para a gente. Mas nem sempre a gente precisa desenvolver problemas, né, em grafos que sejam, digamos, úteis, que tenham uma certa aplicabilidade, né? A gente pode simplesmente usar para brincar. Então, esse aqui é um exemplo, né, de
que a gente pode fazer isso aqui. Então, o que é esse número de herdos, né? Basicamente, como esse matemático aqui, como eu estava falando, ele foi muito importante na nossa área de teoria dos grafos e desenvolvimento de algoritmos. Então, ele teve milhares de papers, de trabalhos publicados, e ele trabalhou com muita gente ao redor do mundo. Então, um jeito que as pessoas fizeram de homenagear ele, né, de lembrar dele sempre, é fazer o quê? Desenvolver um jeito de, digamos, o quão próximo você estaria do Erdos, se você é um pesquisador de algoritmos, de grafos e assim por diante. Ou seja, Erdos seria, digamos, o vértice zero, né, o vértice central. E se você teve um paper com alguém que publicou com alguém, que publicou com alguém, e assim sucessivamente, até você chegar no Erdos, esse aqui seria, digamos, ou seja, a sua distância até uma publicação, até o Erdos, daria o seu número de Erdos. Então, é só um exemplozinho aqui, né? Então, aqui é um exemplo em que a gente vai ter, digamos, como vai ser os problemas da gente, né? Então, a gente vai sempre ter esse tipo de coisa aqui. Eu vou definir o problema. Então, eu vou chamar ele com esse nome aqui, número de Erdos. Eu vou sempre definir a entrada do meu problema, né? Assim como todo problema em computação, né? Então, eu vou ter um conjunto de pontos, ou de conjunto P de pesquisadores, e as relações deles de colaboração. Ou seja, dois pesquisadores aqui, eles têm uma aresta, né? Posso representar assim, se eles têm um paper em comum. Se eles foram coautores de um paper, de um trabalho. Tá? E o objetivo aqui vai ser o quê? Determinar o número de erros de cada um dos pesquisadores desse conjunto P que você me deu aqui. Tá? Então a gente pode representar como? Tem um pesquisador P1, P2, P3 e assim vai. E aí você coloca uma aresta entre esses dois carinhas aqui, se P1 e P2 trabalharam juntos em algum paper. Aí você coloca uma aresta. Se P2 e P4 não trabalharam, então você não coloca aresta. Se o P3 trabalhou com esse aqui, você coloca, por exemplo, e assim vai. E aí você monta seu grafo a partir do seu conjunto P inicial e das relações, né, dos pesquisadores. Essas relações são exatamente essas arestas aqui que a gente adiciona. Tá? E aí você analisa. E aí você quer determinar o número de erros. Então, como eu acabei de fazer, né, a gente representa o problema como um grafo, onde os vértices, né, cada pesquisador vai ser um vértice, e a gente adicionou uma aresta entre dois pesquisadores, principalmente se eles trabalharam juntos em algum paper. Tá? E aí você quer determinar o número de erros. Então, só um exemplozinho aqui, né? Então, aqui no meio está o erros, então ele vai ter o número de erros zero, porque ele é ele mesmo, né? Então, colocamos zero. Esses carinhas aqui que tem uma aresta para ele, então, por exemplo, Shivato, Ahari, Hel, Louvas, Babai, todos eles vão ter número de erros 1. Porque se eu tenho essa aresta aqui, significa o quê? Que eles trabalharam juntos em algum paper. Então a gente atribui 1 para esses carinhas aqui. Certo? Então seria o número de erros dele, do Shivata, do Harari e assim por diante, para todos eles que têm uma aresta para o erros. E aí para os caras que não têm uma aresta direta para o erros, eu vou ver qual seria, digamos, esse caminho, né, até chegar ao erros aqui, de menor tamanho. Então, por exemplo, se eu olhar um bonde aqui, por exemplo, o bonde está ligado direto aqui também, né? Então, o bonde tem número de erros 1. Agora, o Murt, ele não tem, né? Mas eu consigo chegar do Murt, eu olho todos os vizinhos dele aqui, né? No caso, para todos os outros pesquisadores que têm uma aresta para o Murt aqui, por exemplo, no caso aqui só tem um, eu verifico, qual é o número de erros dele? 1. Então, esse aqui é o vizinho dele. Então, como eu não tenho mais nenhum, então o meu número de erros aqui vai ser 2. Por quê? Eu estou à distância, digamos assim, ou seja, eu trabalhei, esses dois aqui trabalharam, dado que existe essa aresta aqui no meu grafo. E além disso, eu sei o quê? Eu trabalhei com um cara, que é o bonde aqui no caso, que trabalhou com erros. Então eu estou, digamos, à distância 2 do erros. Então o número de erros aqui seria 2. Tá?
No caso aqui o Babai seria 1. E no caso aqui o Inrich seria quem? Qual seria o número de hertz dele, né? Então eu tenho que ver, a partir dos vizinhos dele, né? Eu verifico qual seria a distância mínima até o hertz aqui. Em particular aqui, ele não tem um aresta até o hertz, então ele não pode ser 1. Mas ele tem um vizinho que tem número de hertz 1. Então eu sei que o menor caminho até o hertz vai ter que ser 2. Tá? Então esse aqui vai ser o número de hertz 2. Ele não pode ser 0, porque ele não é o hertz. Ele não pode ser 1, porque não tem essa aresta. E como ele tem um vizinho que vale 1, então ele aqui vai valer 2. Tá? E existe essa aresta aqui, né? E assim vai. Então o Watkins aqui, no caso, ele tem um vizinho aqui, né? Ele trabalhou com o Inrich e trabalhou com o Hell. Mas como o Hell tem número de hertz 1, então o número de hertz dele vai ser 2. Apesar de que ele tem um vizinho aqui com o número de hertz 2. Tá? Então esse aqui vai ser um caminho menor, né? Se eu considerar essa publicação aqui com o Hell, vai ser, digamos, eu vou estar mais próximo do hertz do que se eu considerar essa publicação aqui com Inrich. Tá? E aí eu consigo determinar o número de hertz dele. Então aqui no caso vai ser 2. Então aqui você pode brincar de determinar todo o número de hertz de todo mundo aqui. Tudo bem? Esse aqui é só um exemplo de aplicação e uso de grafos também. E a gente vai ver essa aplicação aqui, não nesse contexto de número de hertz, mas no contexto de percurso em grafos. Então a gente vai ver esse tipo de aplicação aqui que a gente vai fazer também. Então, digamos, a gente vai dar um vértice inicial, aqui no caso foi o hertz, mas poderia ser um vértice qualquer, né, do seu grafo, você poderia escolher aleatoriamente, e dizer, qual a distância, digamos, do white até esse vértice aqui que você me deu, inicial. Né, que poderia ser, a princípio, qualquer um. Então, esse tipo de coisa que a gente também vai ver. E a gente vê, se a gente, digamos, tirasse o problema do número de hertz da jogada, né, a gente iria pensar só no grafo. Então, você me deu a sua entrada, construiu o grafo, pronto. Agora eu esqueço qual era o problema inicial que eu estava tratando. Agora eu vou simplesmente tratar esse problema aqui. Então, você vai me dar um vértice do seu grafo, e para todos os outros vértices eu vou querer fazer o quê? Determinar qual é a distância mínima desse vértice, desses outros vértices, né, para esse vértice que você me deu inicialmente aqui. Tá bom? Então a gente vai ver esse tipo de coisa aqui no nosso curso. Esse tipo de problema que vai aparecer para a gente. Tá? Então isso aqui foi só para a gente contextualizar o que é que a gente vai ver durante o curso, né? Quais são as coisas que vão aparecer. E agora eu vou falar, antes da gente começar, né? Então eu vou falar um pouquinho como é que a gente vai fazer, né? Então, nossa metodologia aqui vai ser o quê? Exposições e discussões teóricas. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai analisar os algoritmos, vai saber qual é o problema em si que vai ser resolvido sobre um grafo, e vai tentar resolver. E vai mostrar como resolver. Ou seja, vai dar o algoritmo para resolver aquele problema. Então eu vou mostrar qual é o problema, vou mostrar qual é a entrada e qual é a saída que eu quero. Certo? E a gente vai desenvolver um algoritmo em cima desse problema que vai ser em cima de um grafo. A gente vai pegar o problema, transformar num grafo, ou simplesmente pegar um problema em cima do grafo já. Então nem vou partir de uma situação real ou não, se é real ou não vai me interessar aqui, porque todos os problemas que a gente vai ver são problemas que têm muito uso em vários sistemas que você for usar por aí. Então todos eles a gente vai simplesmente partir de um grafo e resolver o problema, sem necessariamente precisar saber uma aplicação real para aquele problema. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse tipo de exposição e discussões teóricas aqui. Então a gente vai tentar preparar, né, de uma ou mais aulas assíncronas por semana. Eu vou tentar gravar vídeos para vocês por semana para disponibilizar para vocês. E aí a gente vai realizar uma aula síncrona semanais, sempre às 10 horas, né, esse horário aqui, às terças-feiras, de todas as semanas, tá bom? Então essas aulas aqui vão ser de tira dúvidas da matéria e das listas de exercícios,
Então, só adiantando aqui, a gente vai ter as listinhas de exercícios para vocês fazerem. Isso significa que eu vou fazer a lista toda? Não. Nem que... Bom, se vocês não tiverem dúvidas, aí vai ficar difícil a gente tirar dúvidas, né? Digamos, se vocês não estudarem, não fizerem a lista, aí vai ficar difícil a gente fazer as dúvidas, né? Eu vou escolher alguns exercícios, por exemplo, para a gente tentar fazer durante a aula. Se vocês não tiverem dúvidas, né? Para fazer, para tirar durante a aula. Então, eu peço de preferência que vocês tirem dúvidas sobre a matéria, e se vocês tiverem, a gente tira. E dúvidas sobre os exercícios, eu vou pedir que vocês, vou tentar colocar sempre para que vocês entreguem os exercícios antes da nossa aula de tira dúvida. Por quê? Porque aí vocês já entregaram os exercícios e a gente pode tirar as dúvidas sobre eles. Tá? Tá bom? E aqui o importante, né? As videoaulas aqui, como todas as disciplinas, né, que vocês forem fazer, né? Elas não vão substituir a leitura do livro-texto. Tudo bem? Então, essas aulas que a gente tem aqui, né? Elas são importantes, logicamente, mas é sempre bom que vocês leiam o livro. Vocês pesquisem outros materiais, procurem na internet. Então, material sobre... Hoje em dia, na internet, né? Tem em todo canto, é muito mais fácil pesquisar hoje em dia. Então, a dependência da gente das aulas, das videoaulas, do que a gente vê aqui, né? É bem menor do que era alguns anos atrás. Então, vocês têm essa independência maior hoje em dia, né? Todo mundo tem. Então, além disso, né, vocês leiam o livro, texto também. Procurem ler ele, vou já falar dele. Tá bom? E procurem outros materiais também. Material na internet não falta. Então, esse livro aqui vai ser o nosso livro-texto, tá bom? Aqui. Tá aí a capa dele. Então, é esse livrinho aqui. Tá bom? Tá aí a capa dele. Então, é o livro do professor Jaime Schwartzfitter, Jotinho aqui de Jaime, que se chama Teoria Computacional de Grafos, os Algoritmos, né? Tá aqui. E nesse livro, né, ele descreve todos os algoritmos que a gente vai ver, e além disso ele tem os programas em Python. Então vocês já têm os programas dos algoritmos, todos eles, os códigos de todos eles em Python, nesse livro-texto. Então aqui, digamos, se você tiver alguma dúvida de como implementar esses algoritmos, né, se for uma questão importante para você, esse livro aqui é ótimo, vai ser ótimo para você. Então, se no futuro você for trabalhar numa empresa, alguma outra coisa, implementando programas, né? De certa forma, esses algoritmos que a gente vai ver, boa parte deles, algumas linguagens de programação já trazem implementadas. Mas pode ser que você precise usar, por exemplo, a ideia desses algoritmos aqui, não o algoritmo todo. Então, se você quiser, nesse livro aqui já tem os códigos em Python, todos eles. Tá bom? Tem outros livros mais antigos, mas que tratam em outras linguagens, por exemplo, C, C++, Java. Então esse aqui, e ele é mais recente, né, de 2018, foi recentemente lançado, né, em 2018. Ele foi, digamos assim, quase um apelo, né, do pessoal da área que o professor Jaime refizesse o livro. Porque esse livro já existia antes, mas ele tinha sido lançado em 86, se eu não me engano. E desde então não tinha tido uma outra versão. E aí foi meio que um apelo de todo mundo, né, dos pesquisadores, para que ele relançasse o livro. E o livro ficou meio que perdido porque a editora não lançou, né, novos livros. Ela parou de produzir os livros. Então o acesso ao livro ficou bem restrito, muito difícil. Quem tinha não emprestava, porque era uma raridade. E você não tinha como conseguir o livro, porque tinha parado de produzir. Então é por isso que foi feito esse apelo ao professor, e ele resolveu relançar o livro. E atualizando agora, né, com esses programas em Python. Esses programas aqui foram feitos com os professores Fabiano e Paulo Stark, da UERJ. Tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso livro-texto. E o outro livro-texto também, complementar, é o livro clássico de algoritmos, que é o conhecido como Cormen, né? Sempre que você ouvir falar de Cormen, então vai ser esse livrinho aqui.
Então ele é tipo uma bíblia sobre algoritmos. Tudo que você quiser saber de algoritmos vai estar nesse livro aqui. Só que ele tem um defeito. Pelo menos para mim, eu não considero ele muito didático. Então ele, como, digamos, material de pesquisa, eu quero relembrar tal algoritmo que faz tal coisa. Então esse livro aqui, você vai nele. Então ele é tipo para isso. Um livro de consulta. Então você vai, quer saber como era o algoritmo, porque ele tem diversos algoritmos aqui. Então ele vai desde os algoritmos que a gente viu em estrutura de dados, algoritmos de ordenação, ele trata digamos, os princípios básicos de desenvolvimento de algoritmos, tem as técnicas de algoritmos, que vocês vão ver na próxima disciplina com o Thiago. Então tem divisão e conquista, algoritmo guloso, programação dinâmica, tem algoritmos randomizados, então tem muita coisa nele aqui. Ele é uma bíblia. É um livro grossão, sim, eu tenho ele ali, mas não está aqui perto, então não vou mostrar para vocês. Mas imagino que vocês já conhecem esse livro. Se não conhecem, vão conhecer. Ele vai aparecer em vários cenários aqui para vocês, tá bom? Então é um outro livro também que eu indico. Então essa versão aqui é a versão em português, tá? Tanto que está escrito aqui em português, algoritmos. O problema dessa versão em português, então se vocês souberem ler inglês já, se não souberem, sugiro muito que vocês comecem a tentar ler inglês, aprender inglês, porque todas as linguagens de programação vocês já perceberam, usam inglês. A maioria dos os fóruns de dúvidas sobre programação e computação são em inglês. Basicamente, quase todo o material é em inglês. Então, eu sugiro que vocês aprendam inglês. Mas se vocês ainda não têm tanta confiança, então podem começar no português mesmo e tentar ir desenvolvendo o inglês, tá bom? Essa é a sugestão aqui. Então, o problema desse livro é que as traduções dele não é tão boa, tá? A partir do livro em inglês. Esse aqui é uma tradução. Então, esse livro aqui foi lançado em inglês, né? Os autores não são daqui. E esse aqui é uma tradução do livro. Então, essa tradução tem vários termos que eles não são muito bem traduzidos. Então, eles ficaram estranhos, assim, a tradução dele. Então, ele é um livro que eu recomendo fortemente, dado que se você não tem o embasamento em inglês ainda, se você tem, sugiro o livro original em inglês, o nome é só o quê? Algoritmos. Só muda isso, que vai ser em inglês, tá? Terceira edição, mesma coisa. Se você não tem, pode pegar esse livro aqui, tá? Mas o que a gente vai usar mesmo, seguir mesmo, vai ser o livro do professor Iago, tá bom? Aí eu vou disponibilizar o slide depois para vocês, aí vocês podem ver. Mas se eu não me engano, eu já coloquei na página lá, né? O livro, pelo menos o professor Jaime já coloquei lá. Bom? Então, o que é que a gente vai ver durante esse curso? Então, primeiro que a gente vai começar hoje, né, com a introduçãozinho. Então, é o que a gente está fazendo, apresentar o curso. Dar várias definições e resultados básicos sobre grafos. A gente vai ver um monte de definição hoje, tentar ver o máximo que a gente puder. A gente vai falar de como representar o grafo no computador. Então, tem duas formas básicas de representar o grafo, ou como uma matriz, ou como listas de adjacências. A gente vai ver isso aqui. Uma vez que a gente sabe representar o grafo, né, a primeira coisa é o quê? Saber as definições, tá? É isso que a gente vai fazer, né? Primeiro, precisa entender o que é o grafo, ver as terminologias, que a gente vai usar sempre, ver como representar no computador, para que eu possa trabalhar com ele, né? Depois que eu sei representar ele no computador, aí eu vou fazer o quê? Vou estudar ele. Mas como processar essa estrutura de dados que eu coloquei, né? Que vai ser meu grafo. Então, a primeira coisa que você pode perguntar é o quê? Como eu vou percorrer esse grafo, né? Como é que eu vou manipular esses vértices e arestas? A partir de... Eu estou em um certo nó, por exemplo, um certo vértice, e eu quero chegar em um outro vértice do grafo. Esse vértice pode estar a distância enorme, tá? Então, o primeiro passo a seguir aqui é saber o quê? Como percorrer esse grafo. Então, a partir de um vértice, eu consigo chegar em outro. Note que você pode ter um grafo bem complicado, né? E que ele pode ter algo desse tipo aqui, né? E aí, por exemplo, você quer chegar desse vértice aqui nesse. Esse aqui é o seu V1, esse aqui é o V, digamos, F, V final.
É o que pode acontecer, né, de ruim. Você sai desse vértice, vem para esse aqui, depois vem para esse, nesse seu percurso, né? Depois vem para esse e volta. E aí poderia acontecer o quê? Você vir de novo para cá, de novo para cá, e assim vai. E aí você nunca ia alcançar esse vértice aqui. Então, tem que ter um jeito da gente resolver isso, né? Então vai ser esse tipo de coisa que a gente vai ver nessa parte aqui de percursos em grafos, tá bom? Então, basicamente, tem alguns tipos de percursos em grafos, né? Vai ter busca, né? Que a gente chama de busca. Busca em largura, busca em profundidade, e tem um algoritmo geral de percurso, né? De busca. Então, a busca aqui é no sentido do quê? Eu estou em certo vértice e, digamos, quero buscar, né? Então, eu vou buscar o vértice, eu vou andar no meu grafo. Buscar um outro elemento, né? Um outro vértice. Então, eu vou fazer essa busca aqui no meu grafo. Ou seja, eu vou percorrer o grafo. Tá bom? Depois a gente vai ver esse probleminha de árvore geradora mínima. A gente vai ver o que é uma árvore, o que é uma árvore geradora, e ainda o que é uma árvore geradora mínima. Então a gente vai ver isso depois. Outro problema clássico que a gente tem em algoritmos e grafos, né? E a gente vai ver dois algoritmozinhos básicos aqui, o de Kruskal e o de Prim. Então tem dois algoritmos para resolver esse problema aqui. A gente vai ver depois o que é esse problema, tá bom? Depois a gente vai trabalhar com problemas de caminhos mínimos. Então já dei aqui já falei dele aqui, né? Então você tem dois pontos, dois vértices no grafo, digamos, e você quer determinar qual é a distância mínima entre eles, né? Qual o número de passos mínimos de vértices que eu tenho que ir visitando até chegar no meu destino, digamos assim, né? Então qual seria esse caminho mínimo? Então aqui tem vários tipos de algoritmos e cada um deles vai tratar, de certa forma, algumas versões desse problema, né? O algoritmo de Dijkstra, ele trata exatamente desse caso em que você dá uma origem, dá um destino, e você quer chegar no seu destino, no caminho mínimo. A versão do Bellman-Ford trata do problema, eu tenho um certo vértice, eu quero chegar em todos os outros vértices. Ou seja, eu quero determinar a distância desse vértice que você deu de origem até todos os outros. Tá? Então, você poderia usar o algoritmo de Dijkstra, mas tem alguns detalhes aqui que fazem o algoritmo de Bellman-Ford ser melhor. Ou seja, tem uma complexidade menor do seu problema, para esse problema. E o último problema aqui vai tratar do caso em que eu quero determinar todas as distâncias entre todos os pares de vértices. Então, se você me der um par de vértices específico do seu grafo, eu quero determinar qual é a distância entre esses dois vértices aqui. Quaisquer que sejam esses dois vértices que você me der. Então esse algoritmo de Floyd-Washer aqui vai ser melhor do que esses dois algoritmos anteriores aqui, para tratar esse problema. Tá? Então a gente vai ter esses probleminhas que a gente vai ver depois aqui, mais para frente. E o último tema vai ser fluxo em redes. Então fluxo basicamente é você ter uma rede, que a gente vai ver o que é essa terminologia de rede, basicamente é um grafo com pesos nas arestas, a gente vai ver esse tipo de coisa, tá bom? Onde a gente tem um certo vértice, dois vértices especiais. Então a fonte, digamos o sumidouro, que a gente vai chamar de sumidouro. Então a fonte, ela é de onde surge o seu fluxo, né? Você pode pensar assim como se fosse uma fonte de água. E aí cada aresta do seu grafo, né, ela tem, digamos, uma capacidade, ou seja, é como se fosse um cano e ali passa uma certa quantidade de água, digamos assim. Não pode passar mais porque o cano não deixa. Então você estouraria o seu cano, né? Digamos assim. E aí a ideia é que você tente sempre, a partir dessa fonte, tentar o máximo de fluxo possível dessa fonte até o sumidouro. Tá? Então essa a ideia é mais ou menos aqui. Então o problema aqui vai ser de tentar o máximo, passar o máximo de fluxo que você puder por esse seu grafo de próprio. Tá bom? A gente vai ver dois algoritmozinhos aqui. Esse aqui lá no final. Tá bom? Então isso aqui, de modo geral, é o que a gente vai ver nesse curso. Então, as avaliações, né? Parte chata, que a gente sempre tem que chegar. Então, a gente vai ter entregas de listas de exercícios. Vou tentar fazer algumas listas de exercícios para vocês fazerem. E para vocês entregarem na data que for solicitado, tá bom? Então, só lembrando daquela regrinha, para quem já esqueceu, né? Cada dia de atraso, a gente tira 0,1 a menos na nota daquela lista atrasada. Tá bom? Então, só essa regrinha. 0,1 é pouquinho, né?
Então, as nossas listas, o total, né, a média delas, média aritmética simples, né, vão corresponder a 20% da nota final. Tudo bem? Então, vai ter esse pezinho aqui na nota final de vocês para a entrega das listas. Então, essas listas aqui, o senhor vai corrigir tudo? Provavelmente não, porque não vai dar tempo. Mas eu quero pelo menos ver que vocês estão fazendo as listas e vocês estão tentando, né, fazer. Então, eu vou pegar algumas de forma aleatória para corrigir de fato. Então, a lista 1, por exemplo, eu vou pegar um conjunto, subconjunto de alunos e vou corrigir de fato. Vou tentar fazer isso sempre. E eu vejo, a partir daqueles alunos ali, eu olho os outros e vejo, eles entregaram, fizeram tais questões, não fizeram, e assim vai. Então, isso tudo aqui vai entrar o quê? As notinhas dessas listas, então, se vocês estão fazendo, como vocês estão participando, né? E assim vai. Então, vai entrar nessa notinha aqui. Então, 20% da nota final. Tá bom? Depois a gente vai tentar fazer 2 trabalhos práticos, então, para vocês implementarem. Um a gente vai tentar fazer na primeira parte e o segundo na segunda parte do curso. Então, a média desses 2 trabalhos aqui vai corresponder a mais 20% da nota final. Então, tem 20% aqui e 20% aqui. E os outros 60%, né? Ah, sim. Só os detalhes sobre esses 2 trabalhos, né? As implementações aqui podem ser na linguagem que você preferir, tá bom? Se você quiser fazer em C, faz. Só peço que faça, digamos assim, nas linguagens mais tradicionais, tá? C, C++, Java, Python, ok? Não vai inventar uma linguagem também muito surreal, porque senão eu vou pedir para você explicar qual é a linguagem aqui, como é que você fez a implementação, tá bom? Então, e os trabalhos vão ser individuais, tá bom? Nossa turma tem 17 alunos, se eu não me engano, então dá para fazer um trabalho individual aqui. Daria para fazer em dupla, mas e além de ser em número ímpar, né? Já não ficaria bom, mas dá para fazer individual, tá bom? E aí como é que vão ser esses trabalhos, né? Só para adiantar. Então depois eu vou tentar colocar as datas para vocês entregarem e explicar depois o que vão ser esses trabalhos. Então a princípio aqui é só para a gente saber que vão existir, tudo bem? E aí como é que vão ser a entrega desses trabalhos, né? A ideia é que vocês implementem, e uma vez que vocês implementaram, vocês vão gravar um videozinho explicando o código de vocês. Então como é que é a sua implementação. Mas eu não quero que vocês entrem no código, tem essa função aqui, essa aqui tem um for que faz isso aqui, tem essa variável tal, não sei o quê. Não entrem tanto nos detalhes técnicos, tá bom? Eu quero mais o quê? A ideia do problema, como você resolveu ele, o que cada função faz, né? E aí você vai explicar rapidamente o que cada função faz e que vocês deem alguns exemplos, né, da sua resolução. Então vocês vão passar alguns exemplos, alguns casos de teste, né? E vão resolver eles. Então, como o seu algoritmo processa aqueles casos de teste. Tudo bem? Então, você pega um exemplozinho, vou rodar meu programa para esse exemplozinho. E aí você vai seguindo o seu código lá, explicando. Tá bom? Mas sem entrar em tantos detalhes de dentro da função, digamos assim, tá? Você mostra o caso geral, digamos, a ideia geral do que aquela função, aquele método faz, explica o que é que ele retorna, para onde ele passa, o que é que aquilo faz, mais ou menos, e assim vai, tá? Para que não fique muito extenso o seu vídeo, tudo bem? Mas depois a gente dá mais detalhes sobre esse trabalho, tá bom? E a gente vai ter também 2 provinhas, tá bom? Que vão corresponder aos outros 60% da nota final, certo? Então, mais 2 avaliações parciais que vão corresponder a 60% da restante da nota final. Então, a princípio, já tem aqui as datas para vocês se programarem um pouquinho, tá bom? Então, a ideia é ser metade de julho, na primeira parte da matéria, e no final de agosto para a segunda parte da matéria, tá bom? Se eu não me engano, esse período vai até o dia 6 de setembro, então seria, digamos, a data limite, mas o dia 7 de setembro, primeiro é um feriado e, digamos, é uma terça-feira ainda. Então daria até para o nosso curso ir até o dia 7, se não fosse feriado, né? Aí teria essa terça aí. Mas, de todo modo, não é muito bom a gente deixar para o último dia, até porque pode ter gente que queira fazer a segunda chamada. Então aí fica um tempinho a mais
né? Vai ter a última terça, assim, digamos, de agosto, onde vai ser a nossa provinha aqui, a segunda prova. E aí, se alguém precisar fazer a segunda chamada, tem o restinho da semana para ser feito isso aqui. Mas eu peço o quê? Se você precisar fazer a segunda chamada, ou da primeira ou da segunda, que você justifique, tá? De um modo mínimo, né? Ah, professor, não consegui porque, sei lá, deu seu motivo, mas tem que explicar, pelo menos embasar o seu problema que você teve, né? Assim, para que você não conseguisse fazer a prova no dia correto, tá bom? Assim, não, só peço que não seja uma coisa, um motivo muito, assim, não importante, tá bom? Tudo bem? Então, duas provas. E observação final, né? Não vai haver cobrança de presença nas aulas síncronas, tudo bem? Então, não costumo cobrar, até porque, principalmente por essa coisa à distância, né? Então, é ruim para todo mundo, né? É ruim para mim, é ruim para vocês, tá em casa. Então, pode ser que naquele dia, naquele horário, teve algum problema, não deu para participar da aula. Então, ok. As aulas vão ser gravadas, vou disponibilizar para vocês os vídeos depois, inclusive dessa aqui, né? Então, por mim não tem problema nenhum, tá? Contanto que você acompanhe o curso, faça as atividades, consiga entender a matéria, então, para mim, não tem problema nenhum. Se você não participar das aulas síncronas. Tudo bem? Então, só para deixar claro aqui, tá? Não vou... Mas se você, digamos, sumir do curso, não fizer as provas, não entregar as listas, aí eu vou assumir que, bom, você está faltando, digamos assim, né? Então, no final, eu vou colocar a sua nota, eu vou colocar as faltas, como se você tivesse realmente faltado. Além de colocar, atribuir, digamos, zero para aquelas notas que você não fez. Tudo bem? Então, se você, digamos, sumir de uma certa parte do curso, aí eu vou ser obrigado a dar falta para vocês. Mas se não, fizer as atividades normais, não precisa nem aparecer nas aulas síncronas, se quiser, né? Se for bom para você, né? Se você tiver um outro horário que seja melhor para você, então tem muita gente que não gosta de, inclusive eu, e de manhã a gente não funciona muito bem. Então eu, no meu caso particular, eu imagino que muita gente funciona melhor à noite, de madrugada, sei lá. Então se você quiser, se for melhor para você ver depois, então sem problema para mim, tudo bem? Então só para deixar claro. Então comunicação da gente, preferencialmente por e-mail. Então tá aqui o e-mail de novo, né? Tá lá no começo da apresentação, ele tá lá, mas tá aqui de novo. Bom, imagino que vocês tenham recebido por ele também. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda um e-mail. Ah, professor, lista tal, não sei o quê. Pode me ajudar aqui? Posso, sem problema nenhum. Só não garanto responder na hora, mas vou tentar responder o mais rápido possível. Tá bom? Então, vai se dar também pela página do curso, né? Então, na página do curso, às vezes eu vou postar algum anúncio lá. Imagino que vai chegar um e-mail ou mensagem para vocês. Em vários momentos, quando os alunos postam algum comentário, em geral, chega um e-mail para mim com a mensagem. Mas já teve situações em que o aluno postou a mensagem lá e não chegou um e-mail para mim. Então, eu não sei se isso acontece com vocês também. Então, eu sugiro que vocês, de vez em quando, dão uma olhada na página para ver se tem alguma coisa. Pergunta a um colega, teve alguma coisa lá? Alguma mudança? Algum aviso, alguma atividade que foi postada, não sei o quê. Então, só para não ter esses probleminhas de comunicação, tá bom? Então, de vez em quando, dá uma olhada lá na página, ver se não tem nada novo. E nas aulas síncronas semanais, né, a gente vai ter também alguns avisos. Então, vou dar aqui alguns spoilers de coisas que vão aparecer depois. Tudo bem? Então, quem participar das aulas síncronas, né, tem que ter alguma vantagem, né? Então, pode ser que na aula eu avise alguma coisa que logo depois eu vou colocar lá na página do curso, por exemplo. Tudo bem? Então, vocês podem receber spoilers aqui durante a aula também. Tá bom? Então, dados os avisos aqui, vocês têm alguma dúvida até o momento? Alguma coisa para perguntar? Coisas do tipo assim? Até aqui tá tudo ok? Agora que eu vi o que a Ariane tinha colocado. E o babai, não entendi. O que é babai?
Mas se for algo pertinente, você pode perguntar novamente, mas se não for, não tem problema nenhum, tá bom? Pode falar depois. Mas então vamos voltar lá, né? Ficou claro para todo mundo? Ninguém mais tem dúvida? Até aqui, né? Vocês podem rever isso aqui depois, eu vou mandar depois para vocês os slides, então vocês podem ver de novo os detalhezinhos, né? Qualquer coisa eu vou atualizar na página também. E vocês podem mandar e-mail se tiver alguma dúvida a mais. Fica à vontade, tá bom? Então, vamos só continuar aqui. Então, vamos começar, né? Então, hoje, com o tempo que a gente ainda tem, então eu vou resolver dar as definições de gráficos que a gente vai usar ao longo do curso aqui, tá bom? Então, como é muita definição, para a gente primeiro começar a trabalhar, né, a gente precisa saber entender as terminologias que a gente vai usar aqui o tempo todo. Então, isso é fundamental que a gente relembre essas definições aqui. Imagino que vocês já tenham visto com o Thiago, não sei. Não sei se ele chegou a dar isso para vocês, se deu tempo, o quanto ele deu, mas de todo modo a gente vai relembrar aqui, tá bom? Então, a definição formal agora, né, de um grafo, para a gente já tinha dado uma definição informal, né? A gente fala de um conjunto de elementos que pode representar eles assim, né, com bolinha e um tracinho, né? Do conjunto qualquer. Era assim que a gente tinha falado, né? Então aqui o grafo a gente vai representar de forma mais formal, né? Então a gente vai sempre representar um grafo assim. Então eu vou chamar um grafo G, em geral vai ser G, H, alguma coisa assim. E eu vou ter um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, tá? Então é assim que a gente representa. Estou dizendo o quê? Que esse grafo G aqui tem conjunto de vértices V, conjunto de arestas Z, tá? Então ele é definido por um conjunto finito e não vazio V, e um conjunto E de pares não ordenados de elementos distintos de V, tá bom? Então, nesse exemplo que eu tinha desenhado aqui, se isso aqui for V1, V2, V3, V4, então meu V aqui no caso vai ser esse conjunto, V1, V2, V3, V4, e o meu conjunto de arestas vai ser quem? Epa. É assim que a gente representa. Então eu tenho a aresta V1, V2, então vai ser assim, aresta V2, V3, aresta V3, V4, V3, V4 e V4, V1. Então, esses aqui são os dois conjuntos que você tem para esse grafo aqui. Então, esse aqui é meu grafo G, tá? E a gente sempre pode ter essa representação gráfica, que a gente chama assim, do grafo. Então, você pode me dar ou a representação gráfica dele, do grafo, ou você me dá os conjuntos, né? Ou você me dá o conjunto de vértices. Então, por esse conjunto de vértices aqui, eu sei o quê? Exatamente quantos vértices eu tenho. Lembrando que vai ser sempre um conjunto finito, tá? E não vazio, né? Eu vou ter pelo menos um vértice no meu grafo, ok? E além disso, o conjunto de pares não ordenados, que vai ser esse conjunto E aqui que vão definir as arestas. Então esses pares aqui você pode representar assim, ou você pode representar assim, tá bom? Por exemplo, V1, V2 aqui. Então, aqui tanto faz. Às vezes a gente vai usar assim, né? Coloca um parêntese, o primeiro vértice é o segundo, vírgula o segundo, ou pode colocar assim, V1, V2, direto. Você pode representar assim com um par, depende do contexto que você está usando, tá bom? Não tem problema nenhum. Você pode representar assim. Assim fica mais claro porque você está determinando que é exatamente um par, né? Aqui você está dizendo, ok, V1, V2, mas assim, é uma terminologia que todo mundo usa também, mas que não é muito claro com esse sentido de par não ordenado, tá? Então esse aqui captura mais essa ideia aqui. Mas você pode usar assim sem problema nenhum, tudo bem? Não tem problema nenhum. Mas esse aqui dá essa ideia de par não ordenado. Então eu posso representar V1, V2 e posso representar também como sendo V2, V1. Então essas duas representações aqui são a mesma coisa. Representam essa mesma aresta aqui. Tá? Esse aqui vai ser o gráfico pra gente.
A gente vai ver depois que essa definição aqui, ela pode ser estendida, tá? Mas depois a gente vai entrar em mais detalhes para a gente ver isso aqui. O que é que vai mudar aqui? Exatamente essa condição desse par ser não ordenado, tá? Porque esse par aqui, se você quiser, ele pode ser um par ordenado, tá bom? A gente vai ver depois, esse caso aqui. E além disso, tem outro detalhe, né? Que são de elementos distintos de V. Então, nesse caso aqui, a gente não está considerando o caso em que eu tenho uma aresta, por exemplo, de V1 para ele próprio. Ups. Né? Seria isso aqui. Ou seja, a aresta seria de V1 para V1, né? Uma aresta assim. Então a gente vai sempre considerar aqui, por enquanto, a menos que a gente diga o contrário, que todos os pares, né, todas as arestas que a gente vai considerar aqui, são de elementos distintos de V. Né? Além disso, eu poderia ter também uma aresta que tivesse o quê? As mesmas extremidades. Então, por exemplo, aqui, vou chamar essa aqui de E1, e essa aqui de E2. Então, eu poderia ter uma aresta que é V1, V2, ou seja, uma dessas arestas aqui, que seria a E1, e poderia ter uma outra aresta que seria também V1, V2, né? Nesse caso particular aqui. E aí seria outra aresta, mas com as mesmas extremidades. Então, a princípio, a gente não vai considerar esse tipo de aresta, a menos que a gente diga o contrário. Tudo bem? Então, para a gente, esse tipo de aresta aqui, pelo menos por enquanto, não vai existir. Tá bom? A gente vai ter o nomezinho para ela também. Depois. Então, para a gente vai ser esse tipo de grafo aqui. Então, vai ser sempre um conjunto finito e não vazio de vértices, elementos que você escolha. E a gente sempre representa assim como uma bolinha, certo? São os vértices do seu grafo. E as arestas, né? As arestas vão ser os tracinhos aqui. Ou seja, exatamente os pares não ordenados de elementos distintos de V. Ok? Então, né, como eu já falei, os elementos de V, né, eles são chamados de vértices. E os elementos de E, né, os tracinhos são chamados de aresta. Então, a observação aqui é o quê? Essa definição, como eu já falei, né, ela pode ser relaxada em alguns casos. Então, a gente vai ver depois, né? Como eu já falei aqui, né? Se ter esses casos aqui. E você pode ter essa aresta aqui, e você pode ter essas arestas assim. Então, essa definição aqui não está capturando esse tipo de aresta, né? Ou seja, eu não estou permitindo que, por essa definição, que esse tipo de aresta exista. Mas a gente, só para deixar claro aqui, que esse tipo de definição ele existe em teoria dos grafos, e a menos que a gente diga o contrário, a gente não vai usar eles. Tá bom? Então, essa definição aqui, né, ela pode ser usada para descrever grafos não orientados ou não direcionados. Então, esses grafos que a gente está vendo aqui, eles são grafos que são não orientados e não direcionados. Em que sentido, né? Exatamente nesse sentido de que as arestas são pares não ordenados. Ou seja, eu posso representar a aresta como sendo V1, V2 ou V2, V1. Tanto faz. Vai ser a mesma aresta. Então, nesse caso aqui, a gente vai sempre chamar esses grafos de não orientados ou não direcionados. Tá bom? Então, vamos seguir por um monte de definições básicas aqui que a gente vai usar nos grafos, tá? Então, cada aresta é do seu conjunto de arestas E, né? E você definiu o seu grafo aqui. Se você pegar uma arestazinha em particular desse conjunto, ela vai ser denotada, né, por esse par de vértices que definem ela, né? O IV, como a gente já tinha visto. Então, toda aresta você pode denotar assim. Coloca parênteses e coloca um dos vértices e coloca o outro vértice que define ela. Tá bom? Então, nesse caso aqui particular de U e V, né? Eu tenho que U e V são, a gente chama de que eles são os extremos ou extremidades da aresta E. Tá bom? Então, a gente tem uma aresta de U para V aqui. Então, essa aqui é a minha aresta E. Essa arestinha aqui. Eu estou dizendo o quê? Que o vértice U e o vértice V são as extremidades da aresta E. Ou extremos da aresta E. Tudo bem? Além disso, a gente diz o quê? Que U e V são vértices adjacentes ou vizinhos. Ou seja, U e V aqui no caso, que eles estão ligados, né, por essa aresta aqui, né? Eles são as extremidades da aresta UV.
dessa aresta E. Então, se existe essa aresta E que conecta U e V, a gente diz o quê? Que U é adjacente a V, e da mesma forma V é adjacente a U, ou que U e V são vizinhos, né? O U é vizinho de V e o V é vizinho de U. Tá? A gente também pode dizer que o quê? O U enxerga V, ou que o V enxerga U. Tanto faz. A gente pode denotar essas nomenclaturas que são bastante usuais, que aparecem muito. Né? A gente pode dizer que eles são adjacentes, que eles são vizinhos, que um enxerga o outro. Ou seja, um é enxergado por V através de E, por exemplo. V é enxergado por U através de E, sucessivamente. Bem? Então tem todas essas nomenclaturas aqui que a gente vai usar o tempo todo. Então, a gente diz que a aresta E, né, nesse caso aqui, está falando dessa aresta aqui, V, ela é dita incidente a ambos U e V. Tá certo? Sempre que uma aresta tem extremidades U e V, a gente está dizendo que essa aresta ela é incidente a U e, ao mesmo tempo, ela é incidente a V. Tá bom? Caso ela não contenha, para qualquer outro vértice W aqui, por exemplo, eu vou dizer que a aresta é não incidente a W. Ok? Ok? Então, a gente usa esse termo incidente para representar esse tipo de relação aqui entre arestas e vértices. Então, duas arestas aqui compartilham a extremidade, elas são chamadas de adjacentes. Então, você desenha duas arestas aqui que compartilham a extremidade. Então, tem esse carinha aqui. Então, eu tenho aqui o V e W, e eu tenho essa aresta E1 e a aresta E2. Então, essas duas arestas aqui, E1 e E2, elas estão compartilhando esse vértice V aqui. Certo? Então, a gente vai dizer o quê? Que E1 é adjacente a E2. Ok? A partir lá a gente já tinha visto, né, que U é adjacente a V, porque existe a aresta E1 aqui que conecta os dois, assim como o V é adjacente a W. Né? Mas nesse caso em particular aqui, o V e o W não são adjacentes, não são vizinhos. Tá bom? E a gente vai sempre utilizar essa notação aqui, né? O N vai sempre representar a quantidade de vértices que você vai ter no grafo. Então você vai me dar um grafo, um conjunto finito de vértices, lembrando, né? A gente sempre tem um conjunto finito de vértices. E esse N aqui vai sempre representar esse número de vértices que você tem no seu grafo. E a gente vai representar a quantidade de arestas que tem nele, né? Como sendo N. Então N vai ser sempre o número de vértices, M vai ser sempre o número de arestas. Tá bom? E se o número de vértices é finito, o número de arestas também tem que ser finito, né? Por essa definição que a gente está usando. Por quê? O número de arestas vai ser no máximo quanto? Eu vou ter no máximo uma aresta para cada par de vértices. Então, para cada escolha de dois vértices, eu posso ter uma aresta. Então, o nosso M aqui é no máximo isso aqui, tá? Ok? E se o N é finito, a gente sabe que nossos grafos aqui são todos finitos, então o M vai ser limitado por esse valor aqui, tá bom? Então o M também vai ser finito, um valor fixo, né? Digamos assim. Finito. E a gente disse que um grafo é trivial, né? Se o N é igual a 1. Ou seja, seu grafo só tem um vértice. E só isso, né? É só isso que ele vai poder ter. A gente vai dizer que esse grafo é um grafo trivial. E ele vai ser não trivial caso contrário. Então, se ele tiver pelo menos dois vértices, tiver alguma aresta, então ele já não é trivial. Okay? A gente representa também, a gente fala o quê? A ordem do grafo. Então, quando a gente estiver falando, seja um grafo tal de ordem x, de ordem n. Então, esse valor aí vai ser sempre o número de vértices que o grafo tem. Tá bom? Então, quando a gente fala em ordem do grafo, a gente está sempre falando do número, da quantidade de vértices que aquele grafo tem. Ok? Eu estou dando de entrada. E quando eu falar de tamanho do grafo, eu estou falando tanto no número de vértices quanto no número de arestas. Tá bom? Esses termos aqui vão ser importantes, a gente vai usar mais quando a gente vai falando da complexidade dos algoritmos que a gente vai estar executando em cima dos gráficos. Então a gente vai sempre querer saber qual é a ordem do gráfico, qual é o tamanho do gráfico, tá? Para a gente poder mensurar esses algoritmos.
Então, os algoritmos vão ser sempre baseados em quê? Percursos do grafo. Então, eu vou pegar um vértice, vou andar nesse grafo, percorrer esse grafo até um certo outro vértice, elemento, e vou repetir isso uma quantidade de vezes aí. Então, esses parâmetros, número de vértices e número de arestas, vão entrar sempre nas complexidades dos algoritmos que a gente vai fazer. Tá bom? Então, tenho isso sempre em mente, né? N vai ser o número de vértices, M vai ser o número de arestas. Tá bom? Então, o grau de um vértice V, em particular, você pega um vértice V qualquer do grafo, ele vai representar o tamanho do conjunto de vértices que são vizinhos de V em G. Tá? Você pegou um vértice V qualquer e você olha todos os elementos que são vizinhos dele. Ou seja, todos os outros vértices que têm como extremidade o vértice V. Tá? Todas as outras áreas que têm como extremidade o vértice V. E aí você vê todos esses vértices aqui. Então isso aqui vai me definir um conjunto, né, de vértices do grafo. E esse conjunto aqui vão ser exatamente o conjunto de vizinhos do vértice V. Nesse grafo G de entrada. Tá? A gente vai sempre supor que G é o nosso grafo que a gente está considerando aqui. Tá bom? E aí o número essa quantidade de vértices que tem aqui vai denotar exatamente o que a gente chama de grau do vértice. Ok? Então esse aqui é o grau do vértice V. Então eu estou dizendo o quê? Quantos vizinhos ele tem. Tá bom? Vai ser exatamente essa quantidade aqui. Então se aqui for V1, V2, V3, VK, então aqui o grau de V, que a gente vai representar assim, vai ser igual a K. Tá bom? Então é assim que a gente denota o grau. Então para todo vértice eu vou dizer que D de V vai representar exatamente o grau do vértice V. Tá bom? Então nesse caso em particular aqui, se ele tinha K vizinhos, né? Então D de V vai ser igual a K. Tá bom? Vai ser o grau dele. Então é assim que a gente denota o grau, por D de V. E o conjunto de vizinhos em si, né? Os vértices que são vizinhos a ele, ao vértice V, a gente vai denotar por N de V. Então eu tinha o vértice V e tinha aquele conjunto de vizinhos lá, né? Dele. Então esse conjunto aqui, de vértices que são vizinhos do V, esse conjunto aqui é exatamente o conjunto N de V. Tá bom? Então esse aqui é o conjunto, ele está denotando o conjunto de vizinhos. O D de V está denotando a quantidade de vizinhos. Ok? Então tem essa diferença aqui. Então, em geral, em matemática, quando a gente usa representações, em geral, quando a gente usa uma letra maiúscula, é para representar conjuntos. Então, quando a gente usa letras minúsculas, em geral, é para representar ou números ou elementos. Tá? Isso nem sempre é verdade, mas é uma regrazinha que você pode ajudar você a lembrar. Tá bom? Tá bom? Então, N de V vai ser sempre um conjunto de vizinhos, e D de V é a quantidade de vizinhos daquele vértice. Tá bom? Além disso, a gente pode perguntar também qual é o menor valor de grau dentre todos os vértices, né? Você me dá um grafo, e aí você pergunta, dentre todos esses vértices, qual é o vértice que tem menor grau deles, né? Ou seja, qual é o grau mínimo desse grafo? Né? Você me dá um grafo, você me dá um conjunto de vértices e arestas, e aí eu posso perguntar, né? Qual é o vértice que tem o menor grau dentre todos os vértices, né? Esse valor vai ser exatamente o que a gente chama de grau mínimo de G, tá? Então esse parâmetro aqui está relacionado ao grafo, certo? Ele vai ser um valor que vai ser o grau de um vértice, ou de algum vértice, pode ter vários vértices que têm o mesmo grau, né? O mesmo menor grau. Então, por exemplo, vou fazer esse carinha aqui. Digamos assim. Bom, esse cara aqui, né? Então, qual seria o grau mínimo desse grafo aqui, né? Você olha o grau de todos eles aqui. Qual é o grau desse carinha aqui? 2. O grau desse carinha aqui, 2. Desse aqui, 3, 3, 2 e 2. Tá? Então, quem seria o grau mínimo desse grafo aqui? Seria exatamente 2, né? Ok? Quais são os graus que ele tem? Grau 3, grau 2.
Então, o grau mínimo dele vai ser 2. E, além disso, o conjunto de vértices que tem esse grau mínimo pode ser maior do que 1. Então, em particular, aqui a gente tem 4 vértices, né, que tem grau mínimo. Tem grau mínimo igual a 2 aqui, tá bom? E a gente representa esse grau mínimo aqui, né, que é um valor, como sendo deltinha de G. Então, esse aqui é delta minúsculo de G, tá bom? Então, sempre que eu falar, me referir ao grau mínimo do grafo, eu vou estar falando, vou estar me referindo a esse parâmetro aqui, deltinha de G. Então, você imagina o grafo e você vai buscar quais são os vértices, né, que tem o menor valor de grau de todos os vértices do grafo, tá bom? E do mesmo jeito, você pode perguntar qual é o grau máximo, tá? Assim como você pergunta o grau mínimo, você pode perguntar qual é o grau máximo daquele grafo. E aí você vai dar o grafo e você vai buscar os vértices que tem o valor de grau maior possível, né? Maior de todos. Então, nesse caso particular aqui, vão ser exatamente esses carinhas aqui, né? Que tem grau 3 aqui no caso. Então, o grau máximo desse grafo aqui vai ser quanto? 3. E os vértices que tem grau máximo aqui são esses carinhas aqui. Esses dois, né? Ok? E a gente representa esse valor, né? Esse valor de grau máximo, do valor de maior grau do grafo, como sendo delta maiúsculo de G. Tá? Delta minúsculo vai ser o grau mínimo, delta maiúsculo vai ser o grau máximo. Ok? E é sempre em relação a G, tá? Porque sempre quando eu falar G, em outras palavras, é como se eu estivesse olhando todos os vértices ou todas as arestas do gráfico. Particular nesse sentido. Se eu fixar um elemento V, né, quando eu trato aqui D de V, eu estou falando o quê? Estou particularizando, são propriedades só daquele vértice. Então, por exemplo, posso perguntar qual é o grau daquele vértice. Mas quando eu coloco G, né, estou falando o quê? Dentre todos os elementos daquele grafo, qual vai ser esse parâmetro aqui? Que no caso particular vai ser o grau máximo aqui. Okay? Então, se o D de V for igual a 0, então V é chamado de vértice isolado de G. No particular, você pode ter, como naquele outro caso, né? A gente tinha esse grafo aqui, e você pode ter um vértice que está aqui sozinho, certo? O grau dele é 0, ou seja, ele não é extremidade de nenhum aresta. Não tem nenhum aresta incidente a ele. Então, esse vérticezinho aqui em particular, como o grau dele é 0, a gente diz que esse vértice é um vértice isolado de G. Ok? O grafo G aqui, no caso, é esse grafo todo aqui. Certo? Ele tem esse conjunto de vértices aqui. Ele tem 7 vértices. Tem esses 6 aqui e mais esse aqui. Poderia ter outros, né? Ok? Poderia ter mais partes aqui. Então, tudo isso aqui seria meu grafo. Lembrando que o grafo você define como sendo um conjunto de vértices, finito, e as arestas, né? Então, em particular, você pode ter esse vértice aqui que não tenha nenhuma aresta para essa outra parte aqui do grafo. Em particular, esse carinha aqui também, né? Pode ter nenhuma aresta para essa outra parte aqui do grafo. Então, isso não tem problema nenhum. Ok? Então, em particular aqui, esse vértice V aqui, né? Vai ser um vértice que a gente vai chamar de vértice isolado. E quando o grau do vértice é n-1, n-1 significa o quê? N vai ser o quê? O número de vértices total do grafo. Se ele é n-1, significa o quê? Bom, como ele não pode ser adjacente a ele mesmo, né? A gente está considerando isso. Significa que ele é adjacente a todos os outros vértices do grafo, né? Ele é um vértice V. Então, só considerar um exemplozinho aqui. Então, por exemplo, aqui, eu tenho que esse vértice V aqui, ele é adjacente a todos os outros, né? A V1, V2 e V3 aqui. Então, V é adjacente a V1, V2 e V3. Ou seja, o grau dele aqui, no caso, você tem 4 vértices, e o grau dele é 3, né? N-1. Então, a gente diz que V, em particular, todos eles são, né? Então, a gente vai dizer que V é um vértice universal de G. Tá? Universal em que sentido, né? Ele é um vértice que enxerga todos os outros. Por isso que a gente diz que ele é um vértice universal. Ou seja, ele vê todo mundo. Todos os outros vértices do gráfico. Tá bom? Então, o vértice pode ser isolado, ele pode ser universal, e ele pode ser qualquer outra coisa, né?
um vértice, digamos, sem nome específico. Esses dois casos aqui são casos particulares, né? Onde o grau é 0, o grau é n-1. Ou seja, ou ele não vê ninguém, ou ele vê todo mundo. Em todos os outros casos, assim, a gente não tem um nome específico para eles. Esses aqui são só casos particulares, ok? E aí, se o grau de V é igual a K para todos os vértices do grafo, certo? Se o D de V é igual a K para todo V, né? A gente diz aqui é para todo V em V, ou seja, eu estou dizendo para todos os vértices do grafo, né? Todos os vértices do conjunto V. Então, esse grafo, né? Ele é dito ser um grafo regular, ok? Todos os vértices do grafo têm o mesmo valor de grau é igual a K, então, por exemplo, no caso que a gente tinha feito, então, nesse caso aqui eu tenho o quê? Um grafo regular. Por quê? O grau desse cara aqui é 2, desse é 2, 2, 2 e 2. Certo? Então, esse carinha aqui, esse grafo aqui é um grafo regular. Em particular, esse aqui também é regular, né? Quando eu falo esse aqui, eu falo desse todo aqui. Certo? É um grafo que tem esses dois pedaços aqui, né? Então, o grau desse aqui é 2, 2 e 2 também. Então, o grau de todo mundo é igual. É 2. Então, esse grafo todo aqui é um grafo regular. Ok? Em particular, como todo grau aqui é igual a 2, a gente diz que, em particular, esse grafo aqui, a gente diz que ele é um grafo 2 regular. Se fosse qualquer K, né, se o grau de todos os vértices fosse 3, fosse 4, e assim sucessivamente, ele seria 3 regular, 4 regular e assim por diante. Ok? Existe um nome específico quando o grau é igual a 3 para todos os vértices. Então, se o K que é igual a 3, então G é cúbico. Tá? Tem um nomezinho específico só para esse caso. Quando K é igual a 3, ou seja, quando o grafo é regular e o grau de todos os vértices é igual a 3, então a gente diz que esse grafo é um grafo cúbico. Tudo bem? Para todos os outros, não tem um nome específico. Só em particular para esse grafo, porque esse tipo de grau é importante, ele aparece muito em vários problemas em grafos. Então, por isso que ele tem esse nome especial aqui. Então, tem muitos problemas em que a gente sabe resolver, digamos, de forma rápida, de forma eficiente, quando o grau, digamos, é menor do que 3, no máximo 3, mas não um grafo regular igual a 3. E tem muitos problemas que a gente não sabe resolver, então ninguém sabe resolver, de forma eficiente hoje, por exemplo, para grafos cúbicos. Então, se você me der um grafo regular, onde o grau de todos os vértices é igual a 3, tem muitos problemas em que ninguém sabe resolver. Tá bom? Então, por esse fato, acabou surgindo essa nomenclatura especial para esse caso aqui. Ok? Agora vamos olhar outros tipos de definições. Então, quando a gente considera agora passeio, caminho e ciclo, né? Quando a gente trata aqui percurso no grafo. Então, quando a gente está querendo, digamos, andar no grafo, a gente vai ter esse tipo de nomenclatura aqui. Então, a gente diz que uma sequência de vértices e arestas P, a gente apresenta assim. Então, eu vou ter o quê? O primeiro vértice aqui, V1. Vou ter uma segunda aresta. Vou ter em seguida, né? Uma aresta V1, V2. E aí vou ter o quê? O segundo vértice aqui, que vai ser exatamente o último vértice dessa aresta aqui, né? O primeiro vértice aqui aparece aqui, como sendo o primeiro dessa aresta aqui. Em seguida eu tenho um vértice, né? E o próximo vai ser uma aresta, onde o primeiro elemento dessa aresta aqui vai ser exatamente o último vértice que eu saí. E o próximo aqui, em seguida vai aparecer um V3 aqui. E assim por diante. Até que você para nessa aresta aqui, falta um vérticezinho VK aqui, tá bom? Ou seja, o seu vértice, esse caminho aqui, o que você está representando é exatamente isso aqui. Você tem um certo vértice V1, daí você tem uma aresta V1, V2, que é o que está aqui, e você tem um vértice V2, depois você tem a aresta V2, V3, depois você tem um vértice V3, depois você tem a aresta V3, V4, tem um vértice V4, e assim sucessivamente,
até que você vá até o vértice VK menos 1, a aresta VK menos 1 VK e o vértice VK. Tá certo? Então, essa sequência aqui, né, é o que a gente chama de passeio. Ok? Você está fazendo um passeio no seu grafo. Então, você simplesmente deu essa sequência aqui, ela está determinando como é que você está andando nesse grafo. Tá bom? Então, ela está dizendo o quê? Primeiro você começa no vértice V1, depois você, a partir do vértice V1, você pega a aresta V1, V2, depois você chegou em V2. Então, olhando naquele exemplo que a gente tinha feito, então digamos que a gente faça esse passeio aqui, né? Então, esse aqui é o V1, 2, 3, V4, V5 e V6. Então, digamos que a gente vai de V1, vai para V2, depois vem para V5, V4, V3, V2, depois V5 de novo, V6, por exemplo. Então, quem seria esse passeio aqui, né? A gente começaria em V1, depois seria V1, V2, né? A gente veio para cá, depois a gente desceu, então, V2, V5, depois a gente foi para onde? Para o V4, então, ops, faltou o vértice, né? O V2, então, que seria o V2, depois V2, V5, depois o V5, então foi para o V5, do V5, escolheu a aresta V5, V4, do V5, V4, eu fui para o V4, cheguei no V4, do V4 eu fui para o V3, então peguei a aresta V4, V3, depois fui para o V2, voltei, cheguei em V3, depois no V3 eu vou para V2, então vou ter V3 e V2, certo? Cheguei em V2, depois voltei para V5, então peguei a aresta V2 e V5, cheguei no V5, e do V5 fui para o V6. Por último aqui o V6, tá bom? Então isso tudo aqui vai ser meu passeio, certo? E o que a gente pode perceber aqui é o quê? Nesse passeio aqui, a gente passou pelo vértice V2 mais de uma vez. E a gente passou pelo vértice V5 também mais de uma vez, tá? Então, nesse caso particular aqui, a gente pode, além disso, a gente repetiu essa aresta aqui também, né? A aresta V2 e V5. Então, um passeio, você pode repetir os vértices e arestas quantas vezes você quiser, certo? O passeio é exatamente essa ideia, você vai passear no grafo. Não importa para onde você vai, se você repete vértice, passa pelo menos de novo, passa pelo menos aresta, tanto faz. Passeio é qualquer coisa livre, qualquer percurso, né, que você vai andando, qualquer sequência desse tipo, que você vai andando no seu grafo. Tá? É justamente essa ideia de realmente passear no grafo. Tá? Você está completamente livre aqui. Tá bom? Então, esse aqui é um passeio. E a gente diz que o passeio é fechado se o primeiro vértice e o último são o mesmo, certo? Você definiu aqui o primeiro vértice e o último aqui, faltou aqui, né? O VK. Então, se esses dois carinhas aqui são iguais, né? Ou seja, você foi, passeou, e voltou para o mesmo vértice. V1 igual a VK. Então, aí você diz que esse passeio é um passeio fechado. Tá? Você foi, e voltou para o mesmo lugar. Aí a gente diz que esse passeio é passeio fechado. E a gente vai dizer que um caminho, que a gente vai usar muito caminho, ele vai ser um passeio, mas que não vai repetir vértices. Tá? Então, nesse passeio aqui, a gente vai sempre usar vértices diferentes. Então, em particular, naquele passeio que a gente tinha, ele não era um caminho. O que? A gente passava por esses vértices do meio aqui mais de uma vez, né? Então, aquilo que a gente fez lá não era um caminho. Por quê? Porque a gente percorreu de V1 para V2, V2, V3, ou V2, V5. Depois a gente veio para cá e retornou de novo para V2 e percorreu essa aresta de novo e V5 de novo, né? Então a gente repetiu V2 e V5 naquele passeio.
Então aquele passeio não era um caminho. Então, para ser um caminho, você tem que fazer um passeio, mas que você não repita o vértice. Então você pode vir de V1 para V2, de V2 para V5, de V5 para V4, por exemplo, e de V4 para V3, por exemplo. Ok? Mas de V3 você não tem mais para onde ir, né? Porque se você continuar, ele só tem mais uma aresta para ir, né? E se você for por essa aresta, você vai cair de novo em V2. Então esse seu passeio aqui, esse seu caminho, né? O P aqui vai ser quem? Você começou em V1, depois você foi pela aresta V1 V2, chegou em V2, depois de V2 você pegou a aresta V2 V5, chegou em V5, de V5 foi para V4, chegou em V4, de V4 foi para V3, chegou em V3. Tá? Então você não repetiu o vértice aqui, você tem um V1, V2, V5, V4 e V3. Todos eles são distintos. Então, em momento nenhum, você passou pelo menos o vértice 2 vezes, né? Mais de uma vez. Então, nesse caso aqui, esse passeio vai ser um caminho. E, em particular, a gente denota um caminho, como a gente sabe que a gente não passa pelo menos o vértice mais de uma vez, então, em geral, a gente representa o caminho simplesmente pelos vértices que a gente anda. Então, a gente representa só V1, V2, V5, V5, V4 e V3. Certo? Então, para simplificar, quando a gente fala de caminhos, como a gente sabe que os vértices não são repetidos, basta a gente representar a sequência dos vértices. Isso aqui vai dar exatamente o nosso caminho. Certo? O nosso passeio, digamos assim. Então, de V1 eu sei que eu vou para V2. Quando eu olho essa representação aqui, né? De V1 eu estou dizendo o quê? Eu vou para V2. Então, eu vou seguir pela aresta V1, V2. Então, quando eu olho isso aqui, eu estou dizendo exatamente qual é a aresta que eu vou, para onde eu vou, né? Que eu vou seguir. Então, eu vou seguir a aresta de V1 para V2 para que eu chegue em V2. Em V2 eu vou para V5, né? O próximo vértice do caminho aqui, na minha apresentação. Então, eu vou ter que pegar a aresta V2, V5. E assim vai. Do V5 eu vou para V4, do V4 eu vou para V3. E aí pronto, acabou o meu caminho. Ok? Nada impede de eu ter meu caminho, por exemplo, ter parado no V4. Tudo bem? Então aqui esse caminho aqui, o tamanho dele, a gente vai já falar aqui. Tudo bem? Então esse aqui é um caminho. Caminho é um passeio que não repete vértices. Então, se existe um caminho entre V1 e VK, né? Então, dois vértices aqui, V1 e VK, ou seja, o começo e o fim do passeio, digamos assim, né? Então, dizemos que V1, ele alcança, ou ele atinge, o vértice VK. Tá certo? Então, se existe esse caminho, esse passeio de V1 até VK, ou seja, existe essa sequência de vértices e arestas, que é o tal que eu consigo chegar no vértice VK a partir do V1, então eu digo que o V1, ele alcança o vértice VK. Certo? Então, vou ter o vértice V1 aqui. Existe algum caminho que você vai seguindo aqui, né? Até o vértice VK. Então, eu digo o quê? Que o vértice VK ele é alcançado a partir de V1, ou que V1 alcança, ou atinge, né? O vértice VK. Tá bom? Ou seja, vai existir um passeio aqui, em particular, vai existir um caminho também. Acho que você pega o seu passeio e começa a remover os vértices repetidos, né? Se você começa a fazer isso, você vai ter um caminho. Então, sempre que existe um caminho entre V1, né, e um outro vértice que você vê, por exemplo, então a gente diz isso. O V1 alcança o vértice VK, ou que o VK é alcançado pelo vértice V1. Tá bom? E a gente também pode dizer que V1 e VK, né, eles são extremidades de P. Então, se você me der um passeio, um caminho P, que começa e termina, né? Começa em V1 e termina em VK. Então a gente diz que V1 e VK são as extremidades daquele caminho. Ok? E, além disso, todos os demais vértices, não, né? Então você pega o V1, e aí você passa por vários vértices aqui. E aí, eventualmente chegou no vértice VK. Então, V1 e VK são as extremidades
desse caminho P aqui. Então, esse aqui é o meu caminho P. E esses vértices aqui, que não são as extremidades do caminho, a gente chama de vértices internos de P. Ok? Então, esses aqui são os vértices internos do caminho. Esse conjunto de vértices aqui. V1 e VK são as extremidades, e os vértices internos são os demais vértices do caminho, que não são as extremidades. Ok? Todos os demais vértices aqui, que não são as extremidades, são os vértices internos do caminho. Ok? E a gente diz que dois caminhos, P1 e P2, né, entre V1 e VK, são internamente disjuntos, se a interseção dos vértices internos de ambos é vazia. Ou seja, estou pegando dois caminhos, P1, P2, de V1 a VK. Então, existe um caminho aqui, tem os vértices aqui internos, né? Então, esse aqui é o meu P1, e existe um outro caminho, P2, então ele percorre aqui um outro caminho no meu grafo, chega em VK também, ou seja, P1 e P2 são caminhos entre V1 e VK, ou seja, eles têm as mesmas extremidades, V1 e VK, e a gente diz o quê? Que eles são internamente disjuntos se os vértices internos aqui, de P1, e os vértices internos aqui do P2, esse aqui é o P2, se eles são disjuntos, né, se esses conjuntos aqui não têm interseção, então a gente diz que P1 e PK são caminhos internamente disjuntos de V1 a VK. Tá bom? Então, se a interseção dos dois aqui é vazia, a gente tem isso. E a gente vai dizer o quê? Que um ciclo, né, é um caminho V1, V2, VK, então vértice VK mais 1, onde o V1 é igual ao VK mais 1. Tá bom? É exatamente o caso que a gente tinha anteriormente, né? Então a gente tinha antes o quê? V1, VK. E aí a gente tinha um caminho P1 aqui, tinha um caminho P2 aqui. Né? E a gente dizia que os dois são internamente disjuntos, ou seja, não compartilham vértices internos aqui. Então esse caminho aqui, né? P1 e P2 são internamente disjuntos. E a gente tem o quê? No ciclo eu tenho o quê? Ele é um caminho V1 que vai seguindo, até esse vértice aqui, né? Digamos, VK mais 1. Então, quando eu cheguei nesse carinha aqui, esse aqui seria o meu VK, né? Então, vamos dizer que esse carinha aqui é o VP. Então, VQ. Ok? E esse carinha aqui vai ser quem? Esse carinha aqui vai ser o meu VK, e esse carinha aqui eu vou dizer que ele é igual ao VK mais 1. Tá? Então, esse caminho aqui, ele vai o quê? Vai percorrendo assim, V1, V2, V3, V4 e assim por diante, até que você volta, chegou no vértice VK, chegou no VK mais 1, que é igual ao começo, né? Ou seja, você tem esses caminhos aqui que são internamente disjuntos, né? Você pode representar assim. Sempre que você, como ele é um caminho, né? Um ciclo, ele vai ser um caminho aqui, então você não tem repetição de vértices internos aqui. A única repetição que você vai ter aqui é essa daqui, né? Nas extremidades dele. Então, quando o V1 é igual ao VK, ou seja, você fechou o seu caminho, você partiu de um vértice, saiu andando, sempre em vértices distintos, dado que é um caminho, e eventualmente voltou para o começo, né? Então, quando você volta no começo, aí a gente diz que, em particular, esse caso aqui vai ser um ciclo. Ok? Então, um ciclo, você não tem essas arestas aqui. Nenhuma dessas arestas aqui internas, digamos assim, elas existem. Por quê? Quer dizer, elas podem existir, mas aqui você está considerando esse caminho aqui externo. Tá bom? Sempre vértices distintos um do outro aqui. E aí você tem um ciclo. E a gente vai sempre falar, né? A gente vai falar várias vezes no comprimento de um caminho ou comprimento do ciclo. Então, se eu tenho um caminho, né, com sempre pelo menos algum vértice, né, pelo menos um vértice, ele vai ser igual a K menos 1. Ou seja, se eu tenho um caminho, por exemplo, esse caminho aqui, ele tem 4 vértices, então V1, V2, V3 e V4. Então, nesse caminho aqui, como ele tem 4 vértices, a gente diz que o comprimento dele vai ser igual a 3. Ou seja, é como se a gente estivesse contando o número de arestas que ele tem. Tá? Você pega um caminho qualquer de tamanho com K vértices,
no caso aqui 4, a gente vai sempre dizer que o comprimento desse caminho vai ser igual a K menos 1. Ou seja, o número de versos que ele tem, menos 1. Ou seja, é como se eu estivesse contando esse número de arestas aqui, que eu teria nesse caminho aqui, né? Ou seja, se eu estivesse representando ele nesse formato, né, o caminho nesse formato, seria exatamente as arestas que eu teria aqui. Tá bom? Aqui foi faltando um VK. Certo? Então esse aqui vai ser o comprimento do caminho. Isso num caminho, tá? No caso do ciclo, o ciclo vai ser ele já vai ter o mesmo número de o comprimento dele vai ser exatamente igual ao número de vértices que ele vai ter. Então, por exemplo, nesse ciclo aqui eu poderia ter uma aresta interna, não tem problema nenhum. Então, digamos que é o ciclo V1, V2, V3, V4. Então, saí percorrendo esse ciclo aqui, né? E voltei para o V1. Então, esse aqui é meu ciclo. V1, V2, V3, V4, V1. Voltei para o V1. Então, em particular, esse ciclo aqui, né? Se ele tem K vértices aqui no caso, então ele vai ter K vértices aqui distintos, tá bom? Vértices aqui distintos. Então, se ele tem K vértices distintos, então ele tem o V1, V2, V3, V4. São os vértices distintos. Então, o comprimento desse ciclo aqui vai ser exatamente essa quantidade de vértices distintos que ele tem. Então, vai ser exatamente 4. Então, vai ser V1, V2, V3, V4. Ok? Então, isso aqui define o comprimento do caminho e o comprimento do ciclo. Então, o comprimento do caminho vai ser sempre o número de arestas, né? O número de arestas que você representa no seu passeio aqui. E o comprimento do ciclo vai ser exatamente o número de vértices distintos que vai ter nesse seu ciclo. Tá bom? Isso aqui vai ser o comprimento do seu ciclo. Então a gente vai usar isso aqui muitas vezes, né? Vai sempre falar o comprimento do caminho, o comprimento do ciclo. A gente vai usar isso aqui muitas vezes. Tá bom? E a gente diz que um caminho, um ciclo de comprimento K, né? Ele é chamado, a gente pode chamar de um K caminho ou um K ciclo, né? Respectivamente. A gente sabe, estou falando um caminho de comprimento K onde eu já sei o tamanho dele, né? Então eu digo que aquele caminho é um K caminho ou um K ciclo, se eu estiver falando do ciclo. Tudo bem? E subgrafos, né? Eu vou dizer que um grafo H, estou definindo aqui o conjunto de vértices do grafo H, então estou representando por V de H. E o conjunto de arestas por E de H, tá bom? Só para representar assim. Eu digo que ele é um subgrafo de um grafo G. Então esse aqui é meu grafo G, com conjunto de vértices V, conjunto de arestas E, tá bom? Então eu digo que o grafo H é um subgrafo de G se o subconjunto de vértices de H, se o conjunto de vértices de H é um subconjunto de vértices do V, e o conjunto de arestas de H é um subconjunto de arestas do E. Tá bom? Então, dado um grafo H, ele vai ser um subgrafo de grafo G se o conjunto de vértices do grafo H é um subconjunto de vértices de G, ou seja, todo vértice de H é também um vértice de G, e se toda aresta que está em H também está em G. Tá bom? Então, só um exemplozinho aqui. Naquele nosso exemplo que a gente estava usando. Então, aqui V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Tá? Então, em particular, o subgrafo, vou desenhar aqui do grafo. Então, esse aqui é meu G. Tudo bem? E aí eu vou pegar um grafo H aqui. Eu vou pegar V1, V2, V3, V5 e V4. Tá bom? Então eu peguei, esse aqui é meu H. E aí eu vejo o quê? O H vai ser um subgrafo do G. Por quê? O subconjunto de vértices do H é o quê? V1, V2, V3, V5 e V4. E todos esses vértices aqui do H, eles são vértices também do G. Tá? Então aqui o V1, V2, V3, V5 e V4.
E também as arestas do H, né? Quando eu olho essas arestas aqui, todas essas arestas que estão aqui, elas também estão aqui no G. Então, V1, V2 está aqui, V1, V2 está aqui. No G também. V2, V3 está lá, no H, também está no G. Assim como V2, V5 também está no G. Então, todas as arestas do H, elas estão em G. Ou seja, todos os S estão em G, todos os S de H estão em G, e todas as arestas de H também estão em G. Então, o H é um subgrafo do G. Tá bom? E a gente representa assim, né? A gente diz que H é um subgrafo de G. Tá bom? E aí, quando a gente fala, tem uma outra definição que é mais específica. Então, se um subgrafo H de G, então já estou dizendo que H é um subgrafo de G. Tá bom? Ou seja, o número de vértices, todos os vértices de H estão contidos em G, pertencem a G, e todas as arestas de H também pertencem a G. Já estou falando disso, né? O H já é um subgrafo de G. E nesse subgrafo, ele contém todas as arestas UV de G, tal que ambos U e V estejam em V de H. Certo? O que ele está falando aqui é o quê? Então vamos para aquele exemplo. De novo, né? Então, de novo, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Tá bom? E aí vamos pegar o nosso grafo H aqui. Vou pegar um outro subgrafo. V1, V2, V6, V5. Tá? Então, H é um subgrafo de G. Tá bom? A gente já viu, né? Todos os vértices que estão em H estão em G. Isso aqui não é G. Isso aqui não é H. E todas as áreas que estão em H também estão em G. Tá? Então, H é um subgrafo de G. E aí ele está falando o quê? Então, pega um subgrafo de H de G, né? Se esse subgrafo H satisfaz essa condição aqui, né, ele contém todas as arestas UV de G, tal que ambos, U e V, estejam em V de H. Ou seja, quando a gente olha aqui, quem é o V de H? V1, V2, V5 e V6. Então, todas as arestas que estão aqui, né? Entre esses quatro vértices aqui, todas essas arestas aqui vão estar no G, dado que ele é um subgrafo, e além disso, não ficou faltando nenhuma dessas arestas entre esses quatro vértices que compõem o H. Tá certo? Em particular, esse outro subgrafo aqui, só para ficar mais claro, esse outro subgrafo aqui também é um subgrafo chamado de H', V5 e V6. Esse aqui é um H', ele também é um subgrafo de G, né? V1, V2, V5, V6, subconjunto de vértices, e todas as arestas de H' pertencem ao G. Então, tanto H como H' são subgrafos de G, mas o que está sendo dito aqui, qual é a diferença deles, né? Que essa aresta V6 aqui, ela não foi considerada para esse subgrafo H', né? Ela não existe aqui. Tudo bem? Certo? Mas ela existe em H. Então, quando a gente pega esse conjunto de vértices aqui, V1, V6, V2, V5, e eu olho todas as arestas que compõem esse subgrafo, e olho todas as arestas que compõem esses mesmo conjunto de vértices aqui em G, eu vi que o quê? A aresta V6, V5, ela existe em G, mas não existe na H'. Se isso acontece, se ficou faltando uma aresta desse tipo, a gente diz o quê? Que esse subgrafo H', ele não é um subgrafo induzido de G. Ok? Nesse caso particular, o H, isso não acontece, né? Quando eu olho todas as arestas do H, olhando todos os conjuntos de vértices do H, V1, V2, V5, V6, eu olho todas essas arestas aqui. E aí, quando eu olho em G, eu tenho o quê? Olhando esse mesmo subconjunto de vértices, V1, V2, V5, V6, eu tenho o quê? Não existe nenhuma outra aresta que apareça em G que não apareceu em H relacionada a esse mesmo subconjunto de vértices aqui. Certo? Ou seja, quando eu olho esse subconjunto de vértices, V1, V2, V5, V6, todas as arestas que estão em H aqui,
né? Todas, na verdade, quando eu olho em G, né? V1, V2, V5, V6, todas as arestas relacionadas a esses 4 vértices aqui, quais são as arestas que aparecem aqui? V1, V2, V2, V5, V5, V6 e V6, V1. Todas essas arestas aparecem em H. Mas em H' ficou faltando a aresta V6, V5. Uma dessas arestas não apareceu. Certo? Quando eu olho esse conjunto de vértices aqui, né? Se não ficou faltando nenhuma dessas arestas, quando eu olho esse subconjunto de vértices aqui, em G, e eu tenho todas essas arestas em H, então eu digo que H é um subgrafo induzido de G. E o H' não é um subgrafo induzido de G. Por quê? Ficou faltando essa aresta V5, V6. Tá certo? Para ele ser um subgrafo induzido, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu sei que verifico que ele é um subgrafo, de fato. E além disso, eu olho o quê? Eu olho o subconjunto de vértices dele, desse subgrafo, e verifico no grafo original se todas as arestas relacionadas àqueles vértices, aquele subconjunto de vértices, se todas elas aparecem no meu subgrafo aqui. E eu vi que aqui ficou faltando a aresta V5, V6, V5. Então eu vou dizer que esse grafo H' aqui, apesar de ser um subgrafo, ele não vai ser um subgrafo induzido de G. Já o H, ele vai ser um subgrafo induzido de G. Por quê? Olhando esse subconjunto de vértices aqui, todas as arestas, né, que eu tenho em G, dado que ele já é um subgrafo, né, já verifiquei que ele é um subgrafo, então quando eu olho esse conjunto de vértices aqui, que compõe ele, e olho no G, né, quais são as arestas que aparecem lá com aquele subconjunto de vértices, eu vi que o quê? No H aparecem todas elas. E aí se apareceu todas elas, eu digo o quê? Que esse subgrafo H é um subgrafo induzido do grafo G. Tá bom? Nesse caso aqui ele não é induzido, nesse caso aqui ele é induzido. Tá certo? De G. E além disso, a gente diz o quê? Que o H é um subgrafo induzido de G por esse conjunto de vértices. Ou seja, o H é subgrafo induzido de G por V1, V2, V5, V6. Tá certo? Deu para entender aqui? Então, subgrafo induzido, você vai sempre olhar a quantidade. Primeiro, você verifica que é um subgrafo. Segundo, quando você olha todos os vértices dele, né, olhando esse conjunto de vértices do seu subgrafo, você verifica as arestas que estão ali. Quando você olha o mesmo conjunto de vértices no grafo original G, e aí você verifica que todas as arestas, olhando esse subgrafo, esses subconjunto de vértices, todas elas aparecem em H, então H vai ser induzido. Se ficou faltando alguma aresta, então H não vai ser um subgrafo induzido. Tudo bem? E a gente diz também, né, que o V de H, esse conjunto de vértices aqui, né, que a gente olhou, ele induz o subgrafo H. Tá bom? Quando a gente olhou nesse caso aqui, a gente viu que quando eu olho o grafo G e olho os vértices V1, V2, V3, V5 V6, eu vou dizer o quê? Que esse subconjunto de vértices aqui induz esse subgrafo H aqui. Se eu pegasse, por exemplo, olhando o mesmo grafo, né? Quem seria o subgrafo induzido por, né, se eu der um conjunto aqui, V de H igual a V1, V3, V4 e V5, por exemplo. Quem seria o subgrafo induzido de G, né? Dado que quem seria o subgrafo H induzido de G por esse conjunto de vértices aqui, né? V1, V3, V4 e V5. Então você vai olhar no grafo G e olha os vértices V1, V6, tá? Não, vamos deixar isso aqui mesmo, tá? Então eu estou olhando o quê? Eu vou olhar todos os vértices aqui, V1, V3, então tá aqui V1, V3, V4, V4 e V5. Então quem seria o subgrafo induzido de G por esse conjunto de vértices aqui? Seria exatamente esse subgrafo H aqui. Eu tenho V1. Então eu vou olhar o quê? Olhando esse subconjunto de vértices aqui, eu vou olhar o quê? Vou pegar todas as arestas que estão em G e vou colocar em H que tem essas extremidades aqui desses vértices que eu peguei. Então V1 para V5, V3 e V4, eu não tenho nenhuma aresta para esses vértices.
Então o V1 vai ficar isolado desse subgrafo H. O V3, V4 e o V5, por outro lado, eu tenho a aresta V5, V4 e tenho o V3, V4. Então esse subgrafo aqui vai ser o meu subgrafo induzido por esse conjunto de vértices aqui, H. Tá? V1, V3, V4 e V5. Então esse aqui vai ser o meu subgrafo H, que é induzido por esse conjunto de vértices aqui. Tá? Ele vai ser um subgrafo por quê? Bom, o conjunto de vértices aqui vai estar todo em G, né? Já é um subconjunto de G. E todas as arestas que eu vou colocar aqui são exatamente as arestas que estão em G. Também. Então ele vai ser um subgrafo. E além disso, eu coloquei todas as arestas, olhando esse conjunto de vértices, né? Eu coloquei todas as arestas que contém esse conjunto de vértices como extremidade. Tá? Como o V1 não tem nenhuma aresta para os outros, né? Nem para o V3, nem para o V4, nem para o V5, então também não coloquei nenhuma dessas arestas aqui. E se eu colocasse, ele não seria um subgrafo, né? Eu teria uma aresta existindo. Por exemplo, se eu colocasse essa aresta aqui, V1, V5, eu teria uma aresta que está nesse grafo H, mas que não estaria em G. Então H nem seria subgrafo de G. Tá? Então, não, se a aresta não existe lá, eu não posso adicionar aqui. E como não existe a aresta V1, V3, V1, V4, nem V1, V5, então não adiciono. Então ele ficou isolado aqui. Se eu olho só o V3, né, V4 e V5, eu vejo que ele só tem essas arestas aqui, V3, V4 e V4, V5 em G. Né? Eu não tenho aresta V3, V5. Então aqui, do mesmo jeito, eu não vou adicionar no meu vértice, no meu grafo H. Tá bom? Então esse aqui seria o meu subgrafo H induzido por esse conjunto de vértices aqui. Tá? Você pode escolher qualquer subconjunto de vértices aqui e, do mesmo jeito, construir o subgrafo induzido por aquele conjunto de vértices. Tá certo? Então, a gente diz que um grafo H ele vai ser um subgrafo gerador de G. Então, ó, ele vai, já sabe que ele vai ser um subgrafo, já estou dizendo isso, né? E além disso, tem essa palavrinha a mais aqui, que é um subgrafo gerador. Então, o que é esse gerador aqui, né? Bom, ele vai ser um subgrafo que, em particular, vai ser o quê? O conjunto de vértices que eu vou tomar vai ser exatamente o conjunto de vértices do grafo todo. Então, eu vou pegar todos os vértices do grafo. Esse subgrafo vai conter todos os vértices. E, além disso, ele vai conter um subconjunto de arestas aqui. Tá? Mas não vai conter todas as arestas. Tudo bem? Então, de novo, olhando aquele caso particular. Então, a gente tem o quê? Esse grafo aqui em particular, ele é um subgrafo gerador desse grafo G aqui. Então, esse aqui é meu G, esse aqui é meu H. Então, quando eu olho, esse aqui é um subgrafo de G, né? O subconjunto de vértices é o mesmo. Você pode colocar os rótulos aqui, do mesmo jeito que a gente colocou. E eu olho todas as arestas que estão aqui, também pertencem aqui, ao G. Todas as arestas de H também pertencem ao conjunto de arestas de G. Então, o H é um subgrafo de G. E, em particular, o H ele contém todos os vértices de G. Então, ele tem todos os vértices aqui. Todos os 6 vértices estão aqui. E o subconjunto de arestas do H, dado que ele é um subgrafo, né, ele também não vai ser... Ele vai ser um subconjunto de arestas do G. Mas ele não vai conter todas as arestas do G. Tá bom? Então, esse carinha aqui é um subgrafo gerador do grafo G. Se eu colocar essa outra aresta aqui, esse também é um subgrafo gerador do grafo G. Tá bom? Ok? Então, para ser um subgrafo gerador, ele precisa ser um subgrafo. E, além disso, precisa conter todos os vértices, mas não pode conter todas as arestas. Certo? Bom, pelo tempo, já é quase meio-dia, né? Acho que vocês já estão cansados. Então, acho que eu posso falar depois. Então, acho que depois eu posso gravar um vídeo mostrando o restante das definições que eu já tinha feito aqui. E vou adicionar mais outros. E aí eu posso gravar um vídeo e mandar para vocês. Que acho que... Bom, talvez já foi bastante definição para vocês verem, né, hoje. Imagino que vocês já tenham visto, mas pelo menos para relembrar, talvez tenha ajudado, né?
Então fica assim, eu vou pegar o restante da aula que ficou, e aí vou preparar um outro vídeo e mando para vocês depois. Tá bom? Só pelo tempo que já passou um pouquinho aqui, né? Ups. Beleza? Então, vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Pelo menos nessa parte aqui, ficou alguma dúvida? Sei que eu fui falando, eu nem dei tempo para vocês perguntarem direito. Deu para pegar as definições aqui? Assim, se você não pegou alguma, você pode rever depois, dar uma olhada depois e verifica se entendeu direitinho ou não. Tá certo? Qualquer coisa você pode mandar dúvida por e-mail, perguntando, professor, aquele slide lá, aquela definição daquele termo lá, explica um pouco melhor. Eu posso explicar, sem problema nenhum, tá bom? Vocês podem olhar depois o vídeo, vou mandar para vocês, do mesmo jeito que a gente já mandava antes, que aí se vocês tiverem dúvida também pode rever. Tá bom? Beleza? Ah, sim, eu vi só a dúvida da Ariane aqui, que estava falando do número de hertz, né? Ficou faltando só um umzinho lá, mas não tem problema não. Lá era só para exemplificar, não é só o uso dos algoritmos em grafos, né? Só um probleminha pequenininho, só para a gente ver como é que é esses problemas que a gente vai trabalhar em grafos, tá bom? Não tem problema. Então, beleza, pessoal. Vou terminar de gravar aqui, né? Encerrar.